Seja muito bem-vindo ao canal Teoria da IA. Hoje vamos conversar um pouco sobre os fundamentos da visão computacional, utilizando conceitos básicos de inteligência artificial. A visão computacional é uma das áreas mais fascinantes e impactantes da inteligência artificial, IA. Seu principal objetivo é permitir que máquinas enxerguem e compreendam o mundo visual, assim como os seres humanos fazem naturalmente. No entanto, não se trata apenas de capturar imagens, mas de interpretar o conteúdo dessas imagens com significado e contexto. Imagine um computador capaz de identificar rostos em uma multidão, reconhecer um semáforo vermelho em tempo real ou detectar células cancerígenas em exames médicos com altíssima precisão. Tudo isso é possível graças à visão computacional, que funciona como um par de olhos inteligentes aliados a um cérebro artificial treinado para entender o que vê. Esse processo envolve várias etapas. Primeiro, o sistema adquire imagens por meio de sensores ou câmeras. Em seguida, aplica técnicas de pré-processamento para limpar e organizar esses dados visuais. Depois, entra a fase de extração de características, onde o sistema detecta bordas, formas, padrões e texturas. Finalmente, essas informações são interpretadas por modelos de IA treinados que conseguem classificar objetos, identificar pessoas, monitorar movimentos e até inferir emoções com base em expressões faciais. Tudo isso é feito por meio de algoritmos complexos, especialmente redes neurais convolucionais CNNs, que aprendem a reconhecer padrões visuais a partir de grandes volumes de dados. Quanto mais o sistema vê, mais ele aprende e melhora a sua capacidade de análise. A etapa de aquisição de imagens é a base de todo o processo de visão computacional. É nela que ocorre a captura dos dados visuais brutos, ou seja, o momento em que a máquina vê o mundo pela primeira vez. Sem essa etapa, nenhuma das fases seguintes, como pré-processamento, extração de características ou classificação, poderia acontecer. E como as imagens são adquiridas, as imagens podem ser capturadas por uma variedade de dispositivos e sensores, dependendo do objetivo do sistema. Alguns exemplos incluem câmeras RGB comuns, capturam imagens em 3 canais de cor, vermelho, verde e azul, semelhantes à visão humana. Câmeras em preto e branco grayscale, utilizadas quando a cor não é relevante para a tarefa. Câmeras térmicas detectam calor em vez de luz visível, úteis em aplicações militares, industriais e médicas. Sensores 3D, LIDAR, capturam profundidade de geometria, essenciais para robótica, realidade aumentada e veículos autônomos. Câmeras de raio-x, infravermelho ou ultrassom, usadas em contextos médicos e industriais para ver além da superfície. Por que a aquisição é tão importante? A qualidade da imagem adquirida influencia diretamente a eficácia da análise posterior. Fatores como resolução, iluminação, ruído, ângulo de captura e foco afetam drasticamente o desempenho dos algoritmos de IA. Uma imagem mal capturada pode levar a interpretações erradas ou imprecisas, mesmo com modelos de IA avançados. Por isso, em muitos sistemas, a aquisição é planejada cuidadosamente com ajustes automáticos de exposição, foco, compensação de luz e até múltiplas câmeras para criar uma visão mais completa do ambiente. O exemplo prático: um sistema de inspeção visual numa linha de produção industrial pode usar uma câmera de alta velocidade para capturar imagens de peças em movimento. Se a imagem for desfocada ou mal iluminada, o sistema pode falhar ao detectar defeitos. Já uma imagem bem capturada garante que todo o restante do pipeline de visão computacional funcione com precisão. Em resumo, a aquisição de imagens é como os olhos da IA. Ela fornece a matéria-prima necessária para que o sistema possa aprender, analisar e tomar decisões. Investir em boas fontes de imagem é fundamental para garantir o sucesso de qualquer aplicação baseada em visão computacional. Após a aquisição da imagem, o próximo passo essencial no pipeline da visão computacional é o pré-processamento. Essa etapa tem como objetivo melhorar a qualidade dos dados visuais capturados e torná-los mais apropriados para análise por algoritmos de IA. Podemos comparar essa fase a limpar os óculos da IA.
Se a imagem estiver suja, distorcida ou inconsistente, o sistema terá dificuldades para extrair informações úteis, o que compromete toda a cadeia de processamento. Joey, o que acontece no pré-processamento? O pré-processamento pode incluir diversas técnicas, dependendo da aplicação e da natureza das imagens. Remoção de ruído, elimina interferências aleatórias causadas por sensores, luz ou compressão. Técnicas comuns incluem filtros de média, mediana ou gaussianos, ajuste de brilho e contraste, uniformiza a iluminação em diferentes partes da imagem para destacar objetos importantes, redimensionamento resisa, padroniza o tamanho da imagem para atender a entrada esperada por modelos de Deep Learning, por exemplo, 224 x 224 pixels para redes pré-treinadas. Normalização. Escala os valores dos pixels para um intervalo comum, geralmente entre 0 e 1 ou 1 e 1, o que facilita o treinamento e a inferência dos modelos. Conversão de cores. Por vezes a imagem é convertida de RGB para tons de cinza ou para outros espaços de cor, como HSV ou YQR, para simplificar a análise. Aumento de dados, data augmentation. Embora não seja puramente pré-processamento, essa etapa é aplicada antes do treinamento e pode incluir rotações, espelhamentos e alterações de brilho para simular variações reais e enriquecer o dataset. O porquê que é tão importante? Um bom pré-processamento aumenta a precisão do modelo, reduz o tempo de treinamento e ajuda a evitar erros de interpretação. Ele também garante que as imagens alimentadas no modelo sejam consistentes entre si, reduzindo o impacto de fatores ambientais como luz, ruído ou ângulo de captura. O exemplo prático. No reconhecimento facial, o pré-processamento pode alinhar o rosto, reposicionar a imagem para que os olhos estejam nivelados, converter para tons de cinza e aplicar filtros para realçar os contornos. Isso facilita a detecção de características faciais importantes como olhos, nariz e boca. Em resumo, o pré-processamento transforma imagens cruas em versões otimizadas, padronizadas e prontas para a extração de características. Ele é fundamental para que a IA interprete corretamente os dados visuais, né, reduzindo erros e aumentando a eficácia do sistema. Depois de uma imagem ser capturada, aquisição e preparada pré-processamento, é hora de a IA começar a entender o que realmente está na imagem. Isso acontece por meio da extração de características, uma das etapas mais importantes e sofisticadas da visão computacional. Essa fase pode ser comparada a destacar os traços mais relevantes de uma imagem, como formas, contornos, padrões ou texturas, que permitirão a IA reconhecer, classificar ou comparar objetos. O que são características? Características ou features são elementos visuais mensuráveis que representam partes da imagem de forma significativa para o algoritmo. Elas podem ser simples ou complexas. Simples, bordas, cantos, linhas, cores predominantes complexas. Formas específicas, padrões repetitivos, regiões de interesse. Essas características servem como descritores matemáticos que reduzem a complexidade visual e tornam a análise possível para os modelos de aprendizado de máquina. Como as características são extraídas, esse processo é chamado de aprendizado hierárquico de características à base do sucesso das CNNs. O exemplo prático. Em um sistema de reconhecimento de veículos, a extração de características pode identificar bordas do capô, formato dos faróis, curvas da lataria, posição da placa. Essas características são convertidas em vetores de dados que alimentam o modelo de IA para identificar a marca, modelo ou até detectar irregularidades. Por que essa etapa é crucial? Sem uma boa extração de características, a IA não consegue diferenciar um gato de um cachorro, nem distinguir um defeito em uma peça industrial. As características são a linguagem que transforma pixels em dados estruturados, permitindo que o modelo entenda o que está vendo. Resumo: a extração de características é o momento em que a IA transforma imagens em informações matematicamente relevantes, sendo essencial para que algoritmos de classificação, detecção e segmentação funcionem com precisão e robustez,
Existem dois grandes momentos na evolução da extração de características. Métodos tradicionais manuais. Antes do Deep Learning, usávamos algoritmos clássicos para detectar características com base em regras matemáticas. Exemplos incluem SIFT, Scale, Invariant Feature Transform, HOG, Histogram of Oriented Gradients, SURF, ORB, Harris Corner Detector, entre outros. Esses métodos buscavam pontos-chave, padrões que permaneciam reconhecíveis mesmo com mudanças de escala, rotação ou iluminação. 2. Métodos com Deep Learning automáticos. Com redes neurais convolucionais CNNs, o processo passou a ser automatizado. A IA aprende sozinha quais características são importantes ao ver milhares de imagens. Cada camada convolucional aprende algo diferente. Camadas iniciais detectam bordas e texturas, camadas intermediárias detectam formas e regiões, camadas mais profundas detectam partes específicas de objetos. Depois que uma imagem passa pela aquisição, é limpa e otimizada no pré-processamento e tem suas principais características extraídas. Chegamos ao momento decisivo, a interpretação com inteligência artificial. Essa é a fase em que o sistema compara o que viu com o que aprendeu e realiza uma ação ou decisão baseada nessa análise visual. É aqui que a mágica acontece quando a máquina de fato compreende o que está olhando, né? O que significa interpretar uma imagem? Interpretar é transformar informações visuais, características, em algo com significado e valor prático, como identificar um rosto ou uma pessoa específica, detectar a presença de um objeto, um semáforo vermelho, classificar uma imagem como sendo de um gato, cachorro, carro, medir um defeito em uma peça industrial, detectar emoções e expressões faciais, segmentar regiões específicas, uma lesão em um exame de imagem médica. Como a IA faz essa interpretação? Geralmente utilizam-se modelos treinados por aprendizado de máquina, especialmente redes neurais convolucionais CNNs para classificação e detecção, redes regionais RCNN YOLO, SSD para identificar objetos com localização precisa, modelos de segmentação como UNet ou MESC RCNN para destacar regiões da imagem, modelos multimodais. Quando há integração entre imagem e texto ou voz, esses modelos comparam as características extraídas com padrões que foram aprendidos durante o treinamento, gerando uma saída como uma classe. Esse é um gato, uma localização. Esses, o rosto está aqui. Uma probabilidade, confiança, esses, 95% de chance de ser um tumor benigno. Ou exemplo prático. Imagine um sistema de vigilância inteligente. A câmera capta uma pessoa aquisição, ajusta a imagem pré-processamento, extrai características do rosto, bordas, distância entre olhos, etc. Então, com base em modelos treinados, interpreta: esta pessoa é Maria, com 98% de certeza. Esse mesmo sistema pode tomar ações automatizadas, como liberar acesso a uma porta, registrar a presença, acionar alertas, se detectar um comportamento anormal, né? Por que essa etapa é tão poderosa? A interpretação com IA é o ponto onde a visão computacional se conecta com a tomada de decisão automática. É quando a tecnologia deixa de ser apenas observadora e passa a ser ativa, responsiva e funcional. Ela é o diferencial entre um sistema que apenas mostra imagens e um que atua com base nelas, seja para salvar vidas na medicina, aumentar a eficiência na indústria, ou melhorar a experiência do usuário na segurança ou no varejo. O resumo: a etapa de interpretação com IA é onde tudo converge. É quando o sistema entende o que é, onde está, o que significa e o que deve ser feito. É essa capacidade que torna a visão computacional uma ferramenta estratégica e transformadora em tantas áreas da sociedade. Aquisição de imagens, captura. O que acontece?
A câmera de um dispositivo, como um smartphone ou sistema de segurança, capta a imagem do rosto de uma pessoa em tempo real. Exemplos práticos: desbloqueio facial no celular, Face ID, registro de ponto por reconhecimento facial, captura de rostos em aeroportos para controle migratório, pré-processamento, limpeza e ajuste da imagem. O que acontece? A imagem capturada pode estar com baixa iluminação, em ângulo ou com ruído. O sistema corrige isso para deixar o rosto pronto para análise, redimensionamento da imagem para um tamanho padrão, yes. 112 correção de brilho e contraste e alinhamento do rosto com base nos olhos ou na posição da cabeça, conversão para tons de cinza. Se necessário, exemplos práticos. Um celular ajusta automaticamente a iluminação da imagem ao detectar o rosto em ambiente escuro. Um sistema de segurança alinha o rosto da pessoa que olha para a câmera em diferentes ângulos. Extração de características, identificação do que é único, o que acontece. O sistema aplica uma rede neural convolucional, CNN, que transforma o rosto em um vetor de características, também chamado de embedding facial. Esse vetor representa numericamente os traços únicos do rosto, distância entre olhos, curvatura, do queixo, formato, do nariz, contornos das sobrancelhas, etc. Exemplos práticos: o vetor gerado é diferente para cada pessoa, mesmo com rostos semelhantes, sistemas como Deepface, FaceNet ou ArcFace são usados para essa etapa: verificação, comparação e decisão. O que acontece? O vetor facial extraído é comparado com vetores armazenados previamente, por exemplo, durante o cadastro. Aí calcula a distância entre os vetores. Se for pequena, abaixo de um limiar é a mesma pessoa. Se for grande, é outra pessoa. Exemplos práticos: seu celular compara o vetor do seu rosto ao vetor salvo no momento do cadastro e desbloqueia o aparelho. Em um controle de acesso, o sistema verifica se o rosto corresponde ao ID autorizado para entrar em uma área restrita, em um banco digital. O sistema verifica sua identidade ao comparar seu rosto ao da selfie enviada anteriormente. Conclusão: o reconhecimento facial com IA é um exemplo clássico da visão computacional em ação. Cada etapa da captura-verificação envolve tecnologias avançadas que imitam a percepção humana, mas com velocidade, escala e precisão superiores. Esse processo já é aplicado diariamente em segurança e autenticação, controle de acesso físico e digital, monitoramento urbano e aeroportuário, finanças, verificação de identidade em apps bancários, varejo, personalização da experiência de compra, saúde. Diagnóstico mais rápido e preciso. A visão computacional está transformando a medicina ao permitir que sistemas analisem exames de imagem com precisão comparável ou superior à de especialistas humanos. Os exemplos práticos: detecção de tumores em exames de imagem. Algoritmos de IA analisam tomografias, ressonâncias magnéticas e mamografias para identificar sinais precoces de câncer, como o de mama ou de pulmão. Análise de retina. Câmeras especializadas capturam imagens do fundo do olho e sistemas de IA detectam sinais de retinopatia diabética ou degeneração macular. Trageme automatizada. Em ambientes de pronto-socorro, a IA pode priorizar casos críticos com base na análise visual de feridas ou hemorragias. Benefícios: diagnósticos mais rápidos, redução de erros humanos, ampliação do acesso à saúde em regiões com poucos especialistas, via indústria, inspeção e automação com precisão milimétrica. No setor industrial, a visão computacional tem papel central na automação da inspeção de qualidade, no monitoramento de processos e na segurança operacional. Show! Exemplos práticos: inspeção de peças em tempo real. Sistemas analisam componentes em linhas de montagem para detectar falhas, arranhões, desalinhamentos ou dimensões fora do padrão, tudo em frações de segundo. Leitura de códigos e etiquetas. Câmeras inteligentes leem códigos de barras ou QR codes mesmo sob baixa luz ou com obstruções. Monitoramento de equipamentos. A IA detecta vazamentos, superaquecimentos ou desgaste visual de máquinas por meio de câmeras térmicas ou RGB.
Benefícios: redução de desperdício, aumento da eficiência produtiva, prevenção de acidentes e falhas graves em mobilidade. A base da direção autônoma e da segurança inteligente na mobilidade, a visão computacional permite que veículos, câmeras urbanas e aplicativos interpretem o ambiente em tempo real para tomar decisões autônomas ou apoiar condutores e gestores de tráfego. Os exemplos práticos: veículos autônomos, carros equipados com múltiplas câmeras e sensores, analisam sinais de trânsito, pedestres, outros veículos e obstáculos para tomar decisões de navegação segura. Reconhecimento de placas, LPR, usado em pedágios, estacionamentos e patrulhamento para identificar veículos automaticamente. Monitoramento urbano, câmeras de trânsito com IA detectam congestionamentos, acidentes e até comportamentos perigosos, como o avanço de sinal. Há benefícios: maior segurança viária, redução de acidentes por distração humana, otimização do tráfego em cidades inteligentes. E conclusão geral: a visão computacional com o IA deixou de ser uma promessa de laboratório e hoje atua na linha de frente de setores críticos da sociedade. Em saúde, salva vidas; na indústria, evita falhas e desperdícios; na mobilidade, nos leva a um futuro mais seguro e autônomo. Essas aplicações mostram que dar olhos e cérebro às máquinas não é apenas inovação, é transformação estrutural da forma como vivemos e trabalhamos. Mais do que uma tecnologia, a visão computacional representa um novo modo de interação entre máquinas e o mundo. Ao integrar imagem e inteligência, ela rompe a barreira entre o físico e o digital, permitindo que sistemas observem, aprendam e ajam de forma autônoma. Essa capacidade de enxergar com propósito está impulsionando uma transformação silenciosa, porém profunda, em como vivemos, produzimos e nos movemos. De diagnósticos médicos mais rápidos à inspeção milimétrica em fábricas e veículos que dirigem sozinhos, o impacto já é real e só tende a crescer. À medida que os algoritmos evoluem e os dados visuais se tornam mais acessíveis, a visão computacional não será apenas uma ferramenta tecnológica, mas um elemento estratégico essencial para a inovação em qualquer setor. Enxergar é apenas o começo. Compreender e agir com inteligência visual será o verdadeiro diferencial do futuro.